Olá, rapaziada! Então, vamos, finalizar aqui a análise dos direitos políticos e da nacionalidade, que a gente trabalhou de maneira conjunta, certo? E ficou faltando a gente falar sobre as hipóteses ainda de perda e suspensão de direitos políticos. Eu comentei com vocês que em algumas circunstâncias você não poderia votar ou não poderia ser votado em virtude de uma possível perda ou suspensão dos direitos políticos. Vou comentar com vocês que hipóteses são essas, tá certo? Bom, primeira hipótese aqui, acompanha pelo slide. Se tiver a sua naturalização cancelada, então se era um estrangeiro, você resolveu adquirir a nacionalidade brasileira, você adquiriu essa nacionalidade por um procedimento e aí você teve essa naturalização cancelada. Se você tem a naturalização cancelada, você se tornou novamente um estrangeiro. E se você se tornou um estrangeiro, você não exerce direitos políticos. Também não exerce seus direitos políticos na situação de uma incapacidade civil absoluta, Você perdeu o pleno gozo das suas faculdades mentais, você se tornou incapaz. Bom, se você é incapaz, você não pode exercer os atos da vida pública, tá certo? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Em algumas circunstâncias, algumas penalidades impostas na esfera criminal determinam a suspensão dos direitos políticos. Por alguns anos, por exemplo, Naqueles anos em que você esteja cumprindo essa condenação, você fica sem poder exercer os seus direitos políticos. Pela recusa em cumprir a obrigação a todos imposta e a prestação alternativa. Essa eu acho bem interessante, eu acho bem legal. Nós temos, por exemplo, lá na hipótese do direito à liberdade religiosa e a convicção e tudo mais, que diz assim, que você não é obrigado, por exemplo, a ir pegar em armas numa guerra, se a tua convicção ideológica e religiosa te impede disso. Mas o Estado pode, então assim, estourou uma guerra, e a minha convicção ideológica ou religiosa me impede de tomar atos violentos, etc., o Estado não pode me obrigar a ir para o fronte. Mas ele pode me dar uma prestação alternativa. Por exemplo, que eu vá trabalhar como enfermeiro, que eu vá auxiliar em outras atividades, certo? Então ele pode me dar uma prestação alternativa. Se eu me recusar a cumprir a obrigação a todos imposta e também me recusar a prestação alternativa, eu posso perder ou ter suspenso os meus direitos políticos. E ainda nos casos de condenação por improbidade administrativa, tá certo? Uma das penalidades, além da multa, além de todas as penalidades que podem ser impostas, é também aqui a não possibilidade do exercício dos direitos políticos, tá certo? Ainda sobre direitos políticos, vamos falar um pouquinho de partidos políticos. Bom, eu já comentei com vocês, Falei, olha pessoal, no Brasil nós temos essa peculiaridade. Para o exercício dos direitos políticos, o direito de votar não, mas o direito de ser votado sim, é necessário que você tenha filiação partidária. É necessário que você participe de um partido político. E o que é, professora, um partido político? É a mesma coisa que uma empresa? Ou é a mesma coisa que uma associação? É a mesma coisa que uma ONG? O que é um partido político? Vamos olhar o nosso conceito ali, vamos marcar ele em vermelho. Um partido político é uma reunião de pessoas com unidade ideológica que tem como finalidade influenciar o poder e obtê-lo. Então, na verdade, o que é isso? Você se reúne com outras pessoas que têm uma posição ideológica compatível com a sua, E vocês têm qual finalidade? A finalidade de obter poder e de se manter no poder. Às vezes o pessoal fala, Vocês escutam as pessoas comentando assim, ai, nossa, mas aquele partido político faz tudo para se manter no poder. Ou, aquele partido político fez tudo para conseguir o poder. Verdade. Na verdade, isso já faz parte do próprio conceito da ideia de partido político. É a ideia de, claro, você tem uma posição ideológica. Você está com pessoas que têm a mesma posição ideológica que você. Você quer que a tua posição ideológica vingue. Você quer impor a tua posição ideológica para toda a comunidade, certo? Porque você acha que ela é a melhor. Se você não achasse que ela era melhor, você se filiaria a outro partido, certo? Então você opta por aquele partido porque você acredita naquela convicção ideológica. Você quer, portanto, obter o poder para exercê-lo da maneira que atende a sua convicção ideológica, e você quer se manter no poder. Uma vez que você obtém o poder, você quer se manter no poder. Esse é o mesmo conceito, a ideia de partido político. No Brasil, acompanha o slide aqui, assegura-se a liberdade de criação
de fusão, de incorporação e de extinção dos partidos políticos, tá certo? Então eu posso criar um partido, eu posso fundir um partido a outro, eu posso um partido incorporar o outro, ou ainda eu posso extinguir um partido. A Constituição me autoriza a fazer isso de maneira livre, desde que se resguarde a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, tá certo? Então, assim, neste meu partido, embora eu possa criar livremente um partido, eu devo, né, nessa criação do meu partido, resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o respeito aos direitos fundamentais e a própria existência de outros partidos, a ideia do pluripartidarismo, tá certo? Preceitos que precisam ser observados pelos partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter caráter nacional. Você não vai encontrar no Brasil um partido político de âmbito municipal, ou de âmbito estadual, ou de âmbito regional. Os partidos políticos no Brasil são nacionais, tá certo? Há uma proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou subordinação a entidades e governos estrangeiros. A ideia aqui, até a gente comentou no slide anterior, da soberania nacional. Então, você vai criar um partido, esse teu partido não pode ser financiado por uma entidade ou um governo estrangeiro e nem pode ser subordinado a uma entidade ou, né, um governo estrangeiro. Isso para evitar que, eventualmente, se esse teu partido tome o poder, você consegue se eleger, depois você resolva, ao invés de lutar pela melhoria do país e preservar a soberania do país, você entrega o país para essa entidade estrangeira ou para esse governo estrangeiro. Então, tem que ter essa independência. Não é possível receber recursos, nem ser subordinado a entidades e governos estrangeiros. O partido tem que ser independente, tem que ter esse caráter mais nacionalista. Tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral. Então, a partir do momento que você criou um partido, né, um partido político, você vai receber dinheiro do governo, de alguma maneira, para realizar a tua campanha. Sabem que tem, né, lá o horário eleitoral gratuito, que gratuito exatamente não é. Então, tem o fundo partidário, etc, etc. E aí você precisa prestar contas à Justiça Eleitoral, tá certo? E você tem que ter um funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Que significa que você precisa respeitar as normas relativas ao exercício dos mandatos, a participação dos pleitos eleitorais, a prestação de contas e tudo o mais, tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de direitos políticos, né, e partidos políticos e nacionalidade, nós tratamos. O que eu acho que é mais relevante aqui, especificamente a respeito dos partidos políticos, que eu acho que você deve gravar, que pode ser importante. Pensem, estudem, se vocês puderem aprofundar, tiverem um tempinho, a ideia da fidelidade partidária, né? Não sei se vocês se recordam, mas antes um determinado parlamentar ele poderia transitar livremente pelos partidos políticos. E depois de uma decisão do Supremo Tribunal, depois de uma decisão dos tribunais superiores, ficou definido que o mandato não pertence ao candidato, não pertence ao eleito, mas sim pertence ao partido, de modo que a modificação de partido do candidato eleito ela precisa ser justificada sob pena, né, do candidato perder o mandato e o mandato ser entregue ao partido. Isso é um tema bastante interessante, como tem decisão de tribunal superior sobre isso, eu recomendaria que vocês estudassem um pouco mais aprofundadamente esse tema. Também ainda em relação aos partidos políticos, acho que vale a pena dar uma olhada na questão dos financiamentos de campanha e etc, da reforma política, como atualidade isso pode aparecer, porque nós temos discutido bastante isso na mídia, tá certo? Agora, com relação ao que é de tradicional, não é muito comum cair perguntas sobre partido político na prova da OAB. Se perguntarem coisas sobre partido político na prova da OAB, provavelmente vão perguntar essas obrigações e essa questão ali da soberania nacional, de não ser financiado, de não ser subordinado a país estrangeiro, essas condições ali para a criação e para a manutenção dos partidos políticos, provavelmente é o que pode ser perguntado para vocês, tá certo? Então, eu agradeço muito a atenção e a gente continua na próxima aula. Muito obrigada!
vereadores, cara, aí como eu dei esse imbróglio todo aí. Olá, rapaziada. Então, vamos, finalizar aqui a análise dos direitos políticos e da nacionalidade, que a gente trabalhou de maneira conjunta, certo? E ficou faltando a gente falar sobre as hipóteses ainda de perda e suspensão de direitos políticos. Eu comentei com vocês que em algumas circunstâncias você não poderia votar ou não poderia ser votado em virtude de uma possível perda ou suspensão dos direitos políticos. Vou comentar com vocês que hipóteses são essas, tá certo? Bom, primeira hipótese aqui, acompanha pelo slide. Se tiver a sua naturalização cancelada, então se era um estrangeiro, você resolveu adquirir a nacionalidade brasileira, você adquiriu essa nacionalidade por um procedimento e aí você teve essa naturalização cancelada. Se você tem a naturalização cancelada, você se tornou novamente um estrangeiro. E se você se tornou um estrangeiro, você não exerce direitos políticos. Também não exerce seus direitos políticos na situação de uma incapacidade civil absoluta, né? Você perdeu o pleno gozo das suas faculdades mentais, você se tornou incapaz. Bom, se você é incapaz, você não pode exercer os atos da vida pública, tá certo? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Em algumas circunstâncias, algumas penalidades impostas na esfera criminal determinam a suspensão dos direitos políticos. Por alguns anos, por exemplo, né? Naqueles anos em que você esteja cumprindo essa condenação, você fica sem poder exercer os seus direitos políticos. Pela recusa em cumprir a obrigação a todos imposta e a prestação alternativa. Essa eu acho bem interessante, eu acho bem legal. Nós temos, por exemplo, lá na hipótese do direito à liberdade religiosa e a convicção e tudo mais, que diz assim, que você não é obrigado, por exemplo, a ir pegar em armas numa guerra, se a tua convicção ideológica e religiosa te impede disso. Mas o Estado pode, então assim, estourou uma guerra, e a minha convicção ideológica ou religiosa me impede de tomar atos violentos, etc., o Estado não pode me obrigar a ir para o fronte. Mas ele pode me dar uma prestação alternativa. Por exemplo, que eu vá trabalhar como enfermeiro, que eu vá auxiliar em outras atividades, certo? Então ele pode me dar uma prestação alternativa. Se eu me recusar a cumprir a obrigação a todos imposta e também me recusar a prestação alternativa, eu posso perder ou ter suspenso os meus direitos políticos. E ainda nos casos de condenação por improbidade administrativa, tá certo? Uma das penalidades, além da multa, além de todas as penalidades que podem ser impostas, é também aqui a não possibilidade do exercício dos direitos políticos, certo? Ainda sobre direitos políticos, vamos falar um pouquinho de partidos políticos. Bom, eu já comentei com vocês, né? Falei, olha pessoal, no Brasil nós temos essa peculiaridade. Para o exercício dos direitos políticos, o direito de votar não, mas o direito de ser votado sim, é necessário que você tenha filiação partidária. É necessário que você participe de um partido político. E o que é, professora, um partido político? É a mesma coisa que uma empresa? Ou é a mesma coisa que uma associação? É a mesma coisa que uma ONG? O que é um partido político? Vamos olhar o nosso conceito ali, ó. Vamos marcar ele em vermelho. Um partido político é uma reunião de pessoas com unidade ideológica que tem como finalidade influenciar o poder e obtê-lo. Então, na verdade, né, o que é isso? Você se reúne com outras pessoas que têm uma posição ideológica compatível com a sua, né? E vocês têm qual finalidade? A finalidade de obter poder e de se manter no poder. Às vezes o pessoal fala, né? Vocês escutam as pessoas comentando assim: ai, nossa, mas aquele partido político faz tudo para se manter no poder. Ou, aquele partido político fez tudo para conseguir o poder. Verdade. Na verdade, isso já faz parte do próprio conceito da ideia de partido político. É a ideia de, claro, você tem uma posição ideológica. Você está com pessoas que têm a mesma posição ideológica que você. Você quer que a tua posição ideológica vingue. Você quer impor a tua posição ideológica para toda a comunidade, certo? Porque você acha que ela é a melhor. Se você não achasse que ela era melhor, você se filiaria a outro partido, certo? Então você opta por aquele partido porque você acredita naquela convicção ideológica. Você quer, portanto, obter o poder para exercê-lo da maneira, né, que atende a sua convicção ideológica, e você quer se manter no poder. Uma vez que você obtém o poder, você quer se manter no poder. Esse é o mesmo conceito, a ideia
de partido político. No Brasil, acompanha o slide aqui, assegura-se a liberdade de criação, de fusão, de incorporação e de extinção dos partidos políticos, tá certo? Então eu posso criar um partido, eu posso fundir um partido a outro, eu posso um partido incorporar o outro, ou ainda posso extinguir um partido. A Constituição me autoriza a fazer isso de maneira livre, desde que se resguarde a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, tá certo? Então, assim, neste meu partido, embora eu possa criar livremente um partido, eu devo, né, nessa criação do meu partido, resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o respeito aos direitos fundamentais e a própria existência de outros partidos, a ideia do pluripartidarismo, tá certo? Preceitos que precisam ser observados pelos partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter caráter nacional. Você não vai encontrar no Brasil um partido político de âmbito municipal, ou de âmbito estadual, ou de âmbito regional. Os partidos políticos no Brasil são nacionais, tá certo? Há uma proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou subordinação a entidades e governos estrangeiros. A ideia aqui, até a gente comentou no slide anterior, da soberania nacional. Então, você vai criar um partido, esse teu partido não pode ser financiado por uma entidade ou um governo estrangeiro e nem pode ser subordinado a uma entidade ou, né, um governo estrangeiro. Isso para evitar que, eventualmente, se esse teu partido tome o poder, você consegue se eleger, depois você resolva, ao invés de lutar pela melhoria do país e preservar a soberania do país, você entrega o país para essa entidade estrangeira ou para esse governo estrangeiro. Então, tem que ter essa independência. Não é possível receber recursos, nem ser subordinado a entidades e governos estrangeiros. O partido tem que ser independente, tem que ter esse caráter mais nacionalista. Tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral. Então, a partir do momento que você criou um partido, né, um partido político, você vai receber dinheiro do governo, de alguma maneira, para realizar a tua campanha. Sabem que tem, né, lá o horário eleitoral gratuito, que gratuito exatamente não é. Então, tem o fundo partidário, etc, etc. E aí você precisa prestar contas à Justiça Eleitoral, tá certo? E você tem que ter um funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Que significa que você precisa respeitar as normas relativas ao exercício dos mandatos, a participação dos pleitos eleitorais, a prestação de contas e tudo o mais, tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de direitos políticos, né, e partidos políticos e nacionalidade, nós tratamos. O que eu acho que é mais relevante aqui, especificamente a respeito dos partidos políticos, que eu acho que você deve gravar, que pode ser importante. Pensem, estudem, se vocês puderem aprofundar, tiverem um tempinho, a ideia da fidelidade partidária, né? Não sei se vocês se recordam, mas antes um determinado parlamentar ele poderia transitar livremente pelos partidos políticos. E depois de uma decisão do Supremo Tribunal, depois de uma decisão dos tribunais superiores, ficou definido que o mandato não pertence ao candidato, não pertence ao eleito, mas sim pertence ao partido, de modo que a modificação de partido do candidato eleito ela precisa ser justificada sob pena, né, do candidato perder o mandato e o mandato ser entregue ao partido. Isso é um tema bastante interessante, como tem decisão de tribunal superior sobre isso, eu recomendaria que vocês estudassem um pouco mais aprofundadamente esse tema. Também ainda em relação aos partidos políticos, acho que vale a pena dar uma olhada na questão dos financiamentos de campanha e etc, da reforma política, como atualidade isso pode aparecer, porque nós temos discutido bastante isso na mídia, tá certo? Agora, com relação ao que é de tradicional, não é muito comum cair perguntas sobre partido político na prova da OAB. Se perguntarem coisas sobre partido político na prova da OAB, provavelmente vão perguntar essas obrigações e essa questão ali da soberania nacional, de não ser financiado, de não ser subordinado a país estrangeiro, essas condições ali para a criação e para a manutenção dos partidos políticos, provavelmente é o que pode ser perguntado para vocês, tá certo? Então, eu agradeço muito a atenção e a gente continua na próxima aula. Muito obrigada!